Finalizadas as nossas duas classes anteriores, a classe conta e a classe genérica conta, né? A classe especializada conta empresarial. Vamos aqui ver algumas aplicações, né? Só para a gente ver aí como que funciona na prática a herança. Então vamos fazer o seguinte: como nós criamos uma conta especializada diretamente da nossa classe conta, chamada aqui no caso nossa classe especializada chamada conta empresarial, vamos instanciá-la, né? Então vamos chamar ela aqui, conta empresarial, Ctrl barra, vai completar aqui, já importou aqui o pacote. Vamos chamar ela de CE, né? Abreviação aí de conta empresarial. É igual a new conta, Ctrl espaço, vai ter o quê? Vai aparecer aqui o construtor lá da nossa classe conta empresarial, com os parâmetros número, correntista, dobro, saldo e também limite de empréstimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos preencher isso aqui, né, com valores. Número aqui está esperando o quê? Um inteiro. Então vou botar aqui conta de número 101, esse é o número da nossa conta. Correntista está esperando o quê? Um string. Então vou botar aqui o nome da nossa correntista. Vai ser Gerileide. E o saldo está esperando um double. Então eu tenho que colocar o saldo aqui, vamos supor que tem um saldo de 0. Vamos começar com 0, né? Está esperando um double, então tenho que botar o ponto aqui. 0.0. E o limite de empréstimo, vamos supor que o limite é de 500, ele também está esperando um dobro, então vai ser 500.0 e ponto. Então, isso aqui, ó, eu instanciei a minha classe com a minha classe conta empresarial com esses valores aqui. Esse é o número da conta, esse é o nome do correntista, esse é o saldo da conta e esse é o limite que ele tem que ele pode fazer um empréstimo. Beleza? Feito isso, vamos fazer algumas operações aqui. Por exemplo, minha conta está com saldo 0 e eu quero fazer um depósito. Como é que eu faço? Eu vou chamar o nome da minha instanciação da minha classe, então vai ser CE. Porque se eu quero fazer um depósito, perceba o que acontece. Ó. Esse depósito, ele é método de onde? Ele é método da minha classe, o quê? Conta. Essa operação bem aqui, ó, depósito. Então, ela não existe na minha classe conta empresarial. Ela só existe na minha classe conta. Então, aqui já está acontecendo o quê? Justamente as operações de herança. Eu estou herdando o método depósito da minha classe conta através aqui da minha conta empresarial. Eu percebo que em nenhum momento eu instanciei aqui, que nem eu fiz com conta empresarial, a classe conta. Eu não fiz isso, porque isso não é preciso. Os atributos e métodos da classe conta estão acessíveis na classe conta empresarial através da palavra extends, que é justamente o processo de herdar todos os atributos de conta para a minha classe empresarial. Então, se eu quero fazer um depósito, vai ser CE.Ctrl espaço, operação de depósito, e aí, como ele está esperando o valor, eu vou depositar aqui, por exemplo, 200. E é um double, então tem que ser 200.0. Vou fazer aqui essa operação de depósito. Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui a seguinte situação. Eu quero ver, né, o que foi depositado, quero ver o saldo. Então, sysout, vamos mostrar aqui saldo atual. Tá aqui saldo atual. Vou botar aqui cifrão, dólar, beleza. E vou pegar o quê? Concatenar com o nome da minha instanciação da minha classe conta empresarial, que é o quê? CE, conta empresarial, ponto, get o quê? Get saldo. Então, com isso, eu vou saber qual é o saldo atual da minha conta para esse correntista. Feito isso, eu vou vir aqui, vou lá e executo. Aqui, ele mostrou o resultado. Então, o saldo atual é 200, que foi justamente a operação de depósito que eu fiz em cima do meu saldo, que era 0 antes. Então, se eu quiser fazer agora, por exemplo, uma operação de saque, então vou CE.
saque. Tem a operação de saque, eu vou sacar o quê? 200. Ou 100, aliás, né? Sacar 100. Qual é o resultado agora do meu saldo? Qual será o possível resultado do meu saldo? Se eu vou depositar 200 de uma conta que tinha saldo 0 e agora eu saquei 100, é para sair quanto agora? Para ficar 100, não é? Então vamos lá e vai ficar o saldo atual vai ficar 100. Agora vamos fazer o seguinte. O empresário lá, o que tem a conta empresarial, ele quer fazer o empréstimo. Então vou fazer a operação bem aqui de empréstimo. Agora eu percebo, lá na minha conta empresarial, eu tenho o que a gente chama de limite de empréstimo. Vamos fazer um teste aqui para colocar o limite de empréstimo, né? Então o limite de empréstimo é o que eu coloquei lá, instanciei na minha classe, é 500. Então vamos supor que ele quer fazer um empréstimo maior do que o limite possível dele. Vamos supor que eu vou colocar 600. Ele quer fazer um empréstimo de 600, porém o limite de empréstimo dele é 500. Então, qual seria o resultado que sairia aqui? Vamos ver aqui se é possível fazer essa operação. O que acontece, né? Vamos executar primeiro, depois a gente vai dar uma olhada no que acontece. Ele não permitiu, né? Porque lá na minha conta empresarial, o que é que diz? Ó? Se o valor, que é justamente esse valor bem aqui, ó, 600, que ele passou como parâmetro, ou no caso aqui 500, né? Passou o parâmetro do limite de empréstimo, né? For menor do que o limite de empréstimo, ou seja, os 600 que eu botei lá, é menor ou igual ao limite de empréstimo? É maior ou igual. Então ele não vai entrar nesse if aqui. Ele não vai poder fazer o empréstimo porque o limite, o valor que ele solicitou é maior do que o limite. E se eu quiser agora fazer o empréstimo de novo, agora só que dentro do limite, né, menor ou igual que o limite. Então eu vou fazer o empréstimo de 300. 300 é menor ou igual a 500? Sim. Então vai entrar dentro desse if aqui. Então vamos ver qual é o resultado, né? Executar aqui. Saldo atual vai ser 390. Mas você pensou, mas de onde é que fez 390? Eu depositei 200, saquei 100 e ficou 100 de saldo. Acrescentei mais 300 ao meu saldo, ficou 400. E por que está 390? Porque lá na nossa conta, a gente definiu, a nossa conta empresarial, que toda vez que for feito o empréstimo, vai ter uma taxa de menos 10. Então foi o valor lá de 300 somado ao saldo atual menos 10. Então era para ser 400, mas como foi decrementado 10, então ficou 390. Então isso aqui são as nossas aplicações, assim que seria basicamente para ver o funcionamento das nossas classes específicas junto com nossas classes genéricas aplicados aí os conceitos de herança. Aí, por exemplo, se você quisesse fazer outra conta aqui chamada conta poupança, você poderia fazer essa conta, ela só teria os atributos específicos dela, tal qual tem aqui em conta empresarial, as atribuições dela, os valores dela, os atributos e os métodos, herdaria da classe conta e com isso eu faria as operações necessárias e poderia aplicar ela a qualquer momento, sem ter que fazer toda uma classe com todos esses atributos, todos esses métodos, de novo para a minha classe conta poupança. Então, essa é a vantagem de utilizar aí, no caso, a herança. Reutilização de código, se escreve menos, trabalha menos e consegue ter um código mais organizado e bonito.